Salve, salve, nação bicolor! Vamos iniciar a nossa entrevista coletiva de hoje com o primeiro entrevistado do dia, o técnico Hélio dos Anjos. Boa tarde, professor, tudo bem? A gente começa com uma pergunta do Lino Machado, da RBA TV. Ele quer saber de cara qual é o time que joga. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos que estão envolvidos com esse trabalho nesse momento. Nós temos a equipe. Eu coloquei na minha cabeça a equipe que ia jogar já no domingo em Manaus. A gente já, dentro do meu pensamento, dentro da noite mal dormida, mas bem trabalhada, né? Eu acabei já definindo. Nós fizemos treinamentos ontem importantes na parte específica, né? O grupo de jogo de Manaus continuou regenerando, né? E agora à tarde nós vamos definir um pouco na prática, e à noite, às 8 horas, eu defino para os jogadores a equipe que vai iniciar, mas na minha cabeça já está tudo definido. A gente tem mais uma pergunta do Lino Machado, aqui da RBA TV. Ele quer saber qual será a postura do Paysandu se tratando de um jogo tradicionalmente equilibrado. Olha, nós temos uma filosofia de jogo, nós temos o nosso modelo, né? Fala-se muito em ter um modelo, e nós não vamos abrir mão de uma situação que nós temos desde quando aqui chegamos. Os cuidados necessários é em função da qualidade do adversário, mas também sabemos que o adversário vai ter todas as atenções com o nosso modelo de jogo, com a nossa capacidade. Então é um jogo onde você trabalha alguns detalhes a mais, em função de ser um jogo decisivo, mesmo sabendo que tem mais 90 minutos no domingo, mas a decisão naturalmente passa muito por esse primeiro jogo e nós vamos estar preparados para fazer um bom jogo. O Tiloma West, do Jornal Diário do Pará, pergunta: por serem 2 jogos finais, é de se esperar um primeiro encontro mais de estudo entre os adversários? Olha, eu não vejo dessa forma, você entende? São 2 equipes hoje em busca de um título. E eu sei que um título daqui a pouco só com um acidente, uma catástrofe, que pode ser definido na primeira partida. Uma catástrofe de jogo, né? Não acredito nisso porque se trata desse clássico tão disputado, tão aguerrido e envolvendo um campeonato importantíssimo, um título de um campeonato importantíssimo. Eu espero que nós tenhamos 2 ótimos jogos, tanto para quem joga, como também para quem vai assistir. Mais uma pergunta do Tiloma West, do Jornal Diário do Pará. Por serem jogos decisivos, um mata-mata em 2 partidas, é de se supor que tanto o Paysandu quanto o Remo sejam bem diferentes do que vem fazendo na Série C? Olha, a conotação do jogo, a conotação de clássico, ela é diferente, independente de estar num campeonato de regularidade, como também num momento de decisão, como é esse caso. É jogo diferente. Não que a gente trata a divisão C de outra forma, em espécie alguma, de modo algum. Mas é um jogo diferente, é clássico, é um jogo tradicional, é um jogo que, se não tivéssemos o problema da pandemia, a cidade estava totalmente mexida. Os torcedores estavam na rua, os torcedores estavam empolgados com as suas equipes, independente de resultados anteriores, e naturalmente é isso que eu espero. Muita qualidade no jogo e muita dificuldade por parte do adversário. Como você imagina que será o primeiro repá da história sem torcida? É o pior dessa história toda. É o pior de todo esse momento, né? Eu sei que são 2 torcidas altamente participativas, são 2 torcidas que carregam as suas estruturas, comparecendo principalmente ao campo de jogo, mas é a vida, né? Tem coisas mais importantes no momento do que os campos com torcedores. Mas eu gostaria muito que tivesse as 2 torcidas em campo, porque realmente no Pará o jogo clássico ele acende muito em função da massa das 2 torcidas. O Matheus Miranda, do Portal Cultura, pergunta: você acredita que o seu retrospecto positivo em clássicos
e o retrospecto recente do Paysandu no confronto direto contra o Remo trazem algum tipo de vantagem ou benefício para esta final? Nenhum. Futebol não tem passado. Futebol você joga, o que você ganha hoje, amanhã de manhã já não vale nada. E isso está escrito. Eu mesmo estou sentindo isso na pele. Então, não vejo vantagem nenhuma por você não ter perdido alguns jogos para o Remo. São duas equipes que têm condições naturalmente de vencer o jogo. Mais uma pergunta do Matheus Miranda. Quais são as principais diferenças que existem entre esta final contra o Remo, se comparado às outras que o time teve sob seu comando? Ele coloca entre parênteses Náutico e Cuiabá. Olha, os outros dois jogos não eram clássicos, né? Mas nós fizemos um clássico antes dessas decisões que deu uma conotação do que é o verdadeiro clássico Remo e Paysandu. Nós não fomos piores em nenhuma decisão que nós tivemos sob o meu comando do que o adversário. Lamentamos a forma que nós perdemos e isso acarreta inclusive uma insegurança no torcedor, natural. Mas futebol é momento, futebol é hoje. Eu não penso de que tem alguma vantagem por nós não termos perdido os últimos clássicos. Isso faz parte. O Júnior Cunha, do portal Roma News, quer saber se vem sendo feito algum trabalho emocional com o elenco para esta partida de amanhã. Olha, isso é uma coisa muito em moda no futebol. Já foi mais. Porque a parte motivacional, ela não resolve os problemas de imediato. Um trabalho com psicólogo, com acompanhamento, com você definir perfil de grupo, perfil psicológico de grupo, perfil psicológico individual, ele tem uma importância muito grande. Mas a simples questão de uma palestra, isso ou aquilo, para mim não traz o resultado. A parte emocional é o prazer de fazer o jogo, é o prazer de disputar um título e o prazer de estar num clube grande como o Paysandu. Mais uma pergunta do Júnior Cunha. Acredita que o Remo possa entrar em campo com uma postura diferente da adotada nos últimos jogos? Olha, eu não quero falar nada do Remo. Eu acredito que nós vamos ter um bom jogo. Para finalizar, uma pergunta do Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN. Você falou, após o jogo contra o Manaus, em mudança radical de atitude. Além disso, podemos esperar mudanças de peças no time titular? Eu vou escalar meu time está escalado na minha cabeça e o grupo vai ficar sabendo dessa escalação às 8 horas da noite. Eu acho que nós não competimos bem contra o Manaus. E nós não fomos bem tecnicamente num quesito que é muito importante da minha equipe, que é característica da minha equipe, que é mobilidade e ofensividade. Nós não tivemos criação, nós tivemos alguns problemas na parte de criatividade do jogo, e isso que eu lamentei. E a mudança tem que acontecer em função de que você tem que jogar muito, muito mais do que nós temos jogado para vencer esse forte adversário nosso.